Salve, salve pessoal, aqui quem vos fala é o professor Adriano Santos, este é o canal Crescer e nós vamos refletir um pouco sobre a alegoria da caverna, uma história que foi relatada pelo filósofo grego Platão. Platão é um dos maiores filósofos gregos da Grécia clássica. Não dá para pensar a filosofia e o pensamento ocidental, a teologia cristã, sem voltarmos para Platão. Para vocês terem ideia da curvatura do pensamento deste cara, o próprio pensador, filósofo Santo Agostinho, um dos doutores da igreja, ele foi muito inspirado na figura de Platão, gente. Então vejam, existe ali uma linha de influência pesada e que vem até os nossos dias, tá certo? Então vamos dedicar-nos um pouco à reflexão sobre essa temática, crendo sempre que este exercício de pensar profundo, de pensar crítico, trará a seu tempo grandes resultados. Preste bem atenção. Curta, compartilhe, inscreva-se neste vídeo e ative as notificações. Assim, você poderá crescer e ajudar o canal a continuar crescendo, tá bom? Conhecimento é de graça até injeção na testa. Vamos compartilhar o conteúdo, beleza, caro amigo? Bom, vamos lá, gente, olha só. Na alegoria da caverna, o relato ou a narrativa é dada da seguinte maneira. Pessoas nasceram dentro de uma caverna. E essas pessoas encontram-se acorrentadas nesta caverna e o rosto delas, o corpo delas está projetado para o fundo da caverna. Uma parede atrás, na costa dessas pessoas. Atrás dessa parede, pessoas que circulam com objetos e imagens. Atrás dessas pessoas, uma luz que é a projeção de um fogo, de uma fogueira, que faz com que as imagens projetem-se lá no fundo, onde as pessoas acorrentadas podem ver estas imagens. As imagens fazem movimentos. As pessoas sentadas ao chão interpretam que o movimento e as vozes são das imagens e pensam que aquilo é vivo, que aquilo é verdadeiro e que aquilo é real. Deste modo, a gente cria ou a gente pode conceber e que há uma série de enganos, uma série de situações complexas ocorrendo e que as pessoas ali não sabem de nada do que está acontecendo na realidade, tá? Esta alegoria é o exemplo para nossas vidas e você vai poder se perceber em cada um dos elementos aqui retratados nesta narrativa. Desse modo, em algum momento, uma das pessoas ali presas, um dos prisioneiros, incomodado com aquela situação, ele começa a se mexer e utiliza algum objeto para começar a se soltar. Então ele consegue retirar uma corrente, consegue folgar as outras correntes, consegue se libertar, olha para trás, percebe que o que está lá atrás é diferente daquilo que ele vê lá na frente, no fundo da caverna, levanta com grande dificuldade, pula aquela parede e começa a sair da caverna. Anda em direção à porta da caverna. Quando ele chega na saída da caverna, ele vê uma luz bem forte. Aquela luz ofusca os seus olhos. Ele começa a sair, vê o mundo com grande dificuldade. A sua vista escurece por conta do sol. Em um momento depois ela começa a se adaptar. As suas pupilas vão relaxando. E aí ele consegue ver o sol, as árvores, os animais, os rios, e quando ele anda, ele vê as pessoas. Não são mais imagens no fundo da caverna. São as pessoas, a realidade nua e crua, como ela é. Quando ele vai até um rio, ele olha para o rio, vê a água, experimenta um pouco e olha o seu reflexo. Ele vê a si mesmo como ele é. Por meio do reflexo, pratica a reflectere, ou a reflexão, conseguindo se enxergar e se autoconhecer. O exemplo da caverna é, sem sombra de dúvidas, um exemplo para a vida humana, um exemplo para a vida deste jovem que me assiste, do estudante, desta mulher, mãe, casada ou evangélica, ou de terreiro, de qualquer religião que me assiste, do pastor, do clérigo, do padre, do jovem LGBT, ou de qualquer outra pessoa heterossexual,
A realidade humana é a realidade de pessoas que se encontram dentro da caverna de suas próprias experiências existenciais e em algum momento ou vão se acomodar com o que está vendo no fundo da caverna, que são as sombras da ilusão, ou vão tentar fugir dessa realidade buscando a verdade, a realidade verdadeira. Deste modo, nós conseguimos pelo menos identificar 5 elementos que estão presentes na alegoria e eu queria enumerar aqui com vocês. Prestem bem atenção. O primeiro elemento aqui nós chamamos de caverna. Nós chamamos de caverna. O segundo elemento aqui nós chamamos de correntes. E aí eu quero que você tenha paciência, porque este vídeo pode ficar um pouco longo, mas você vai crescer muito ao assistir este conteúdo. É um vídeo diferente dos demais. Nós temos ainda o terceiro elemento, que são as sombras. Esse elemento aqui é extremamente importante, está presente na vida de todas as pessoas. Temos aqui também o quarto elemento, que seria o prisioneiro. Temos aqui o prisioneiro, que estava inconformado. Temos, portanto, o quinto e último elemento, que é o sol. Eu estou apenas trazendo os elementos que eu julgo mais importantes. De modo algum, a intenção deste breve relato é explorar todo o conteúdo da alegoria, que é extremamente profunda, mas o básico para tornar a tua vida um tanto quanto mais rica hoje. Presta atenção. Caverna. A caverna, ela representa a realidade em que nascemos. Ela representa a nossa cultura. Cada pessoa nasce em uma cultura distinta. Se uma pessoa nasce em uma cultura de violência, ela tem fortes tendências à violência. Se uma pessoa nasce em uma cultura e é ensinado que a paz é a coisa natural, é o bom, é a coisa boa, ela vai entender que a paz é algo melhor. Se uma pessoa nasce numa cultura onde a mulher tem que ocupar posições inferiores, tem que sofrer, ou que os homens eles têm que ser o comandante do lar, têm que carregar toda a carga, têm que sofrer calado, não pode chorar, não pode passar por dificuldades ou demonstrar fraqueza, ele vai absorver aquilo como se aquilo fosse a verdade suprema para a vida dele ou para a vida dela. Deste modo, a caverna representa a nossa cultura, a cultura em que nascemos, com suas cadeias e prisões e que merecem ser refletidas por alguém em algum momento, principalmente se começa a incomodar. Se os grilhões começam a incomodar, se as correntes começam a machucar, isso significa que algo está fora do padrão e, portanto, merece ser refletido. Sócrates, mestre de Platão, ele dizia: uma vida sem reflexão não vale a pena ser vivida. Nós precisamos refletir. A reflexão, exercício do raciocínio crítico e profundo, é a única marca que temos de que somos diferentes dos animais. É a única marca que carregamos em nós, marca indelével, de que nós somos seres de uma superioridade não física, mas espiritual, racional e profunda, que pode transformar a nós, o rumo da nossa existência e o mundo daqueles que estão próximos a nós, o mundo, o nosso contexto, ok? Vocês devem lembrar que em 150 depois de Cristo, as pessoas acreditavam que a Terra era o centro do universo, ou seja, um sistema chamado de ptolomaico ou de Ptolomeu, uma tese em que o geocentrismo predominava. As pessoas acreditavam que a Terra era o centro do universo e isso o mundo todo conhecido cria, tá? Essa crença se perpetuou ou perdurou por mais ou menos 13 séculos. As pessoas continuaram acreditando que a Terra era o centro do universo. Até quando surgiram outras correntes, defendidas também assim por Giordano Bruno, Galileu Galilei, entre outros, tá? De que o Sol, na verdade, era o centro do universo. Veja, é possível que uma crença adquirida e ensinada em nosso contexto, em nossa caverna, seja assumida como verdadeira, tanto por nós como por aqueles que estão ao nosso redor. Então é preciso tomar cuidado com aquilo que você recebeu desde que nasceu. É preciso tomar cuidado com o mundo das aparências. O mundo da caverna é um mundo de aparências, é um mundo de cultura, é um mundo onde o conceito é ensinado do avô para o pai, para o filho, para o neto e para o bisneto. E sem nenhuma crítica as pessoas continuam ensinando a mesma coisa, sem nenhum questionamento, tá? O segundo elemento, portanto,
São as correntes. As correntes são coisa muito poderosa que estão presentes em nós. Elas representam os nossos preconceitos e opiniões. O que são preconceitos? São aquelas ideias que nós temos sobre uma coisa, sobre uma pessoa, sobre comportamentos ou sobre o mundo. São ideias que nós temos sem pensar de onde vieram essas ideias, qual é a origem dessas ideias e por que razão nós acreditamos nelas. Os preconceitos, eles estão em nós, tá? São nossas crenças também. E quando eu falo que são nossas crenças, eu não quero dizer que você tem que abandonar as suas crenças, mas apenas refletir sobre as crenças que você tem e ainda não pensou e ainda não refletiu, tá certo? Veja, essas correntes que são preconceitos, opiniões e crenças, elas existem em 3 categorias. Nós temos preconceitos ou crenças ou opiniões sobre nós, sobre os outros e sobre o mundo. Então as tuas opiniões sobre você, sobre os outros e sobre o mundo moldam o teu modo de ver você, os outros e o mundo de uma forma geral, influencia o teu comportamento. Perceba, temos ainda as sombras, tá? As sombras são aquelas coisas que nós percebemos com os nossos sentidos. Visão, paladar, o tato, o olfato e a audição representam os nossos sentidos mais poderosos. E é por meio deles que nós acessamos o mundo físico e nós percebemos as coisas e ao ver ou ao senti-las, nós pensamos que elas são a verdade. Nós pensamos que elas são, de fato, objetivas. É verdade que muito se diz hoje que existem erros dos sentidos ou enganos das aparências, tá? Ou erro de ilusão de ótica. Acontece que a maioria das pessoas não consegue perceber quando uma visão dela está certa ou errada, porque ela não se propõe à crítica daquilo que ela tem como verdadeiro. Desse modo, ela acaba vivendo uma vida totalmente enganada. Lembrem do Francis Bacon, tá? Ele vai falar sobre isso. Quando você olha para o fundo da caverna, você vê as sombras. Essas sombras, elas representam imagens. Francis Bacon chamou isso de ídolos. Então, o que são os ídolos? Os ídolos são aquelas imagens mentais que nós criamos sobre uma coisa e essas imagens que nós conseguimos perceber, elas entram em nosso subconsciente e nós atribuímos a elas algum conceito. Deste modo, você pode ver, por exemplo, uma imagem no fundo da caverna e você atribuir qualquer que seja o significado a esta imagem. Isso depende do conceito que você traz. Desse modo, você tem dentro de você uma correlação entre o conceito, que é a ideia pré-estabelecida que está dentro de você, e a imagem, que é aquilo que você vê fora, você vê no mundo. Então, você pode, por exemplo, vamos colocar um caso aqui bem absurdo, e longe de mim querer causar alguma polêmica com isto, mas perceba, se uma pessoa é um skinheader, vamos supor, se uma pessoa é preconceituosa, ou é um nazista, ou enfim, é algum supremacista branco, e esta pessoa sendo supremacista, alguém que odeia, ou que não gosta de pessoas que são da cor preta, tá? Popularmente as pessoas negras, o que acontece? O nazista, ele se torna um policial, e isso é num país como a Alemanha, ou num país como Estados Unidos, e se essa pessoa virar um policial, e ele já tem esta ideia, este conceito de que aquela pessoa não presta por conta da cor dela, quando ele vê aquela pessoa, pode ser que ele se sinta mal, acreditando que aquela pessoa não presta, porque na verdade ele tem um conceito de que ela não presta. De fato, não tem como ele saber se ela é uma pessoa boa ou ruim, se ela é uma pessoa justa ou injusta, se é criminoso ou é uma pessoa de bem. Na verdade, ele só tem conceitos que estão dentro dele, mas isso pode influenciar o comportamento dele em relação àquela pessoa de cor escura, aquela pessoa negra ou a pessoa preta. Assim sendo, isso pode gerar algum tipo de situação adversa, violenta ou algum problema mais sério. Deste modo, esse exemplo que eu trouxe para vocês, ele é um exemplo um pouco radical, mas coisas mais sutis acontecem no dia a dia.
Quando, por exemplo, você sente o cheiro de um perfume e este perfume ele faz você lembrar de um conceito. Isso acontece muito em pessoas ou com pessoas que tiveram problemas no relacionamento. Geralmente, o perfume que o parceiro mais gostava ou que a parceira, a ex ou ex mais gostava, é aquele que vai te fazer sentir mais dor quando você sentir aquele cheiro. Então, geralmente, você associa que aquilo não presta, porque você lembra, ou pelo menos dentro de você, tem o conceito de que o cheiro representa uma memória, representa uma experiência trágica vivida em tempos anteriores, mas estão dentro de você. O perfume nada tem a ver com isso. A pessoa nova que usa o perfume não tem nada a ver com isso. O problema está em você. O problema está no conceito que você tem, que você não curou, você não se recuperou. Tá? É o caso bem comum nós associarmos essas situações com a experiência feita por Pavlov, quando ele dava choque nos cachorrinhos e oferecia o alimento, e os cachorros com o tempo começaram a se traumatizar ao ver o alimento ou estar diante da situação em que, quando ia receber o alimento, tocava um sino ou dava choque, os cachorros acabavam manifestando traumas só em ouvir o sino ou em lembrar que o alimento representava o choque. Então, as pessoas acabam absorvendo estes conceitos por conta da experiência, por conta do ensinamento que receberam, por conta de processos culturais, dos momentos de caverna, de escuridão. E isso influencia tudo, levando elas a cair em grande sofrimento e ficar nessa prisão sem nenhuma possibilidade de liberdade, tá? Então vocês veem que em algum momento esse cara, ele aparece na história, é o prisioneiro. O prisioneiro representa qualquer pessoa, sendo ele um pensador ou pensadora, que, estando inconformado com a sua própria realidade, resolve pegar em objetos para se libertar das correntes. Tá? Ele tem uma espécie de insight, é um incômodo, e ele pega esses objetos. Eu acredito que esses objetos que o prisioneiro pega para quebrar suas correntes, ele é aquilo que Francis Bacon ele propõe lá no Discurso dos Ídolos. É quando a pessoa resolve questionar a sua própria imagem mental, o modo como ela absorveu esses conhecimentos, quando ela pega o conceito e critica e resolve esmiuçar, peneirando, descobrindo o que é verdadeiro e o que é falso, é quando as correntes começam a se quebrar. Se você não se propõe a um exercício crítico, a um exercício profundo e racional, você não se liberta. Quando este cara se liberta, ele sai da caverna e vê o sol. O que é o sol? O sol representa a luz máxima, o bem supremo, a luz que ilumina a terra, ou seja, o conhecimento, tá? É a verdade que ilumina a realidade. Você usa o conhecimento para chegar à verdade, e através da verdade você consegue ver a realidade como ela é. Bom, esta mensagem é poderosa, e através dela nós podemos, assim, em algum momento questionar nosso próprio modo de ser, pensar e agir. E quem sabe poderemos então mudar a nossa realidade.